Olá, irmãos e irmãs, a paz do Senhor, bem-vindo ao canal Jesus Cura e eu sou o Carlos Alexandre. Hoje falarei um pouco de como é difícil seguir ao nosso Senhor Jesus Cristo e o porquê, né? Então, hoje eu falarei um pouco sobre isso, também falarei um pouco da minha história, né? O porquê que eu acho que é difícil seguir ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então, seguir o Senhor Jesus Cristo é difícil, não vou dizer que é fácil, porque não está sendo fácil para mim, tá? Por que que é difícil seguir o nosso Senhor Jesus Cristo? Primeiro, para seguir o nosso Senhor Jesus Cristo, você tem que renunciar ao velho homem. E aí que está a parte difícil, né? Você tem que se desconstruir de muitas coisas do que tu acreditava, um pouco da tua personalidade, de vícios, pensamentos que você tinha, crenças. Então você tem que se desconstruir para seguir o nosso Senhor. Porque para te seguir o nosso Senhor, tu tem que estar, vamos dizer assim, limpo internamente. Você tem que estar com os pensamentos alinhados ao que nosso Senhor Cristo quer que a gente seja. Então essa é a parte difícil, né? Seguir o nosso Senhor Jesus Cristo, no início, assim, principalmente no meu caso, quando eu me converti, né, por eu ter vindo de outra religião, ter outras crenças, ter uma outra visão de mundo, para mim está sendo difícil, porque primeiro eu tive que abrir mão de muita coisa, né, abrir mão um pouco da minha personalidade, das coisas que não era tão bom, né, segundo a Cristo. Tive que fazer renúncia de vícios, né? Vícios principalmente da maconha, que eu usava maconha, que na verdade eu percebi que era só uma fuga, por isso que eu usava. Era uma fuga para eu escapar dos meus problemas, ou até passar por eles de uma forma mais tranquila, porque isso tirava um pouco da minha ânsia, dos meus medos. Mas a partir do momento que eu decidi que eu não iria mais fazer uso da maconha, a minha vida começou a mudar. Assim, na verdade, foi a primeira renúncia que eu fiz, né? Quando chegou ali, eu me converti ao cristianismo, né, a Cristo, no Natal, e a última vez que eu fumei maconha foi no 31 de dezembro. Eu fumando maconha, até nesse dia eu fumei bastante porque eu tinha certeza que ali seria o último dia que eu ia estar fazendo aquele tipo de coisa. Então, no dia 31 de dezembro, eu falei para Cristo: meu Senhor, hoje é o último dia que estou fumando maconha, e agora que eu estou seguindo ao Senhor, estou no propósito do Senhor, isso não fará mais parte da minha vida. E desde então isso se cumpriu. Não fumei mais, não sinto falta nenhuma, não tive abstinência, nenhum momento me deu vontade de querer fumar de novo, porque eu me entreguei a Cristo e Cristo está me ajudando. Então, acho que isso foi a primeira renúncia que eu tive que fazer, sabe? Também outra coisa que eu tinha muito problema, né, que era a pornografia, a masturbação. Então, isso eu também tirei. Jesus Cristo tirou isso da minha vida. Não vou dizer que foi fácil, que é fácil, porque não é. Quem tem esse tipo de vício ou consome esse tipo de conteúdo sabe que é difícil, porque é algo bom. Se não fosse bom, ninguém faria e ninguém estaria viciado nisso. Então, é difícil, são renúncias que a gente tem que fazer para seguir o nosso Senhor Jesus Cristo. E nem todo mundo está preparado para isso, nem todo mundo vai conseguir, pode ter recaída. Eu não tive, mas pode ser que você tenha, ou que eu ainda tenha, sabe? Então é difícil. Você tem que largar o velho homem, você tem que mudar. Comecei a estudar bastante sobre Cristo, comecei a ler Bíblia, coisa que eu não queria, até por... Tinha uma crença que, vamos dizer assim, que para mim a Bíblia é só um livro,
Para mim, a Bíblia sempre foi um livro ali com coisas interessantes, sim. Até porque foi o homem que escreveu, não foi Cristo. Quem escreveu tudo que está ali foi o homem, não foi Cristo quando estava encarnado, quando se fez carne, tá? Então, para mim, sempre foi só um livro. Até porque muitas coisas que estão ali me condenam ao inferno. Então, por que que eu iria acreditar num livro que já disse que eu vou para o inferno? Por quem eu sou, pelas coisas que eu já fiz. Então, para mim, sempre a Bíblia foi só um livro, né, que muitas pessoas, mesmo quem lê, não acredita muito que está ali, muitos acreditam, então cada um tem uma versão, cada um usa da forma que lhe convém, mas eu mesmo tendo um receio, sabe, um bloqueio, eu estou me forçando, me obrigando a ler, tem muita coisa interessante, mas tem muita coisa que também não cabe nos dias de hoje, até porque estamos em 2021, depois de Cristo. Muita coisa ali narra a realidade daquela época, daquele povo, que é totalmente diferente do nosso. Então, muita coisa cabe àquele povo, não a nós, mas também tem muita coisa que cabe a nós. E isso, quem vai ter que definir é quem lê, é o próprio cristão, sabe? Não podemos levar a ferro e fogo, sim, é a palavra de Cristo, sim, mas temos que entender que a Bíblia foi escrita há 2000 anos atrás, já foi reescrita, já foi interpretada por muita gente, teve alterações, tem livros que não entraram, então é algo muito complexo falar sobre Bíblia. Mas estou me obrigando a conhecer um pouco mais. E quando eu terminar de ler, terei a minha conclusão do que é o que não é a Bíblia e do que faz parte ou que não faz parte da minha vida ou da minha realidade. Temos que ter o discernimento. E além da Bíblia, o nosso principal meio de fonte é Jesus Cristo. Antes de qualquer coisa, pergunte a Ele te responderá. Você tem que ter essa intimidade com o nosso Senhor. A intimidade é individual, a salvação é individual, é cada um por Deus e Deus por todos, sabe? Então, é isso. Tenho que estar passando por esse processo, né? Não queria, vou ser bem sincero, mas estou passando por causa de Cristo. Em nenhum momento ele pediu para eu ler a Bíblia, até porque ele sempre soube o que eu penso sobre ela, mas estou me obrigando a ler para ter minha própria conclusão, né? Não podemos falar do que não conhecemos, do que não sabemos, não podemos julgar. O único que pode nos julgar é Cristo. Você, ser humano, falho, pecador, como eu, como qualquer um, não temos o direito de julgar ninguém. O julgamento vem de Cristo. A salvação é individual. Então, cada um tem que cuidar da sua vida, da sua história. Então, cada um tem que fazer por si e Deus por todos. Então, é difícil. Tem a questão da Bíblia, tem as renúncias que tem que fazer, tem que andar em santidade. Para mim, muitas coisas não estão sendo difícil porque já fazia parte da minha personalidade, da minha índole. Então, essa parte de caráter eu não estou tendo problema. Já era quem eu sou. Mas tem vícios, tem traumas, tem coisas que a gente tem que perdoar, pessoas, principalmente a quem nos fez mal. Então são essas coisas que para mim está sendo mais difícil, sabe? São coisas da carne. Não é nada do espiritual, da minha essência, de quem eu sou. Para mim, essa parte não está tudo tranquilo, sabe? Eu acho que quem eu sou, eu acho que está muito perto assim do que Jesus Cristo quer que nós sejamos. Porém, a parte carnal não, está sendo difícil. Estou solteiro há mais de 1 ano e 4 meses. Nesse tempo todo não conheci ninguém.
estou sem ninguém, tive que fazer renúncia de sexo, de pornografia, de muita coisa, para eu estar limpo, né? Para quando eu estiver pronto, Deus colocar uma pessoa na minha vida que realmente vai me amar do jeito que eu sou, que vai me amar do jeito que eu acredito, vai me amar por causa da minha religião, e gostaria de uma pessoa que também fosse cristã, que segue os mesmos dogmas do que eu, porque é isso que eu procuro. Antigamente eu procurava mais por uma aparência, por ter um pensamento mais parecido do que o meu, por atração física. E hoje em dia eu percebi que isso não nos leva a nada, não nos traz muitos benefícios. Porque se a pessoa não tem um caráter parecido com o teu e não está buscando a mesma coisa do que tu, provavelmente essa relação vai ser fracassada. Em algum momento vai ter um desencontro ali, sabe? E aonde cada um vai seguir o seu caminho. Porque para seguir um caminho e estar com Cristo, a gente tem que estar alinhado com Ele, com o que Ele pensa, sabe? E se a pessoa não tiver ou não querer ter o mesmo plano do que você, não vai dar certo. É só questão de tempo para isso terminar, para cada um seguir o seu caminho, para você sofrer, porque tem consequências, sabe? Então é difícil seguir Cristo. Muita gente tu tem que amar quem tu não queria amar, quem nos fez mal, quem nos difamou, quem nos prejudicou, quem nos agrediu fisicamente, psicologicamente, financeiramente, de todas as formas que tu possa imaginar. E mesmo assim, a gente tem que amar. Isso não significa que tem que aceitar quem te fez mal na tua vida de novo. Deus só falou: permita. Permita o perdão, perdoe, mas não precisa aceitar de novo. Porque quem te fez mal e não tiver uma mudança interna, provavelmente vai te fazer mal novamente se tu aceitá-la na tua vida. Então tem muita coisa que só depende da gente. A gente precisa ter discernimento. Sim, perdoar, amar o próximo, fazer o bem, mas esteja resguardado. Saiba que o ser humano é falho, o ser humano peca, o ser humano é maldoso, o ser humano pode ser cruel, pode cometer muita maldade. Então a gente tem que estar resguardado em nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o único que possa nos proteger, nos dar discernimento, sabe? Ele é o único que pode tocar o nosso coração, e o nosso coração é o único que pode fazer a gente ter uma mudança interna, uma mudança de paradigmas, uma mudança de atitudes, uma mudança de crença, uma mudança até de realidade em que vivemos, porque às vezes a gente está acostumado a viver numa bolha, numa realidade, que a gente acha que a vida é só aquilo, mas não, a vida é muito maior do que isso. O mundo é gigantesco, são muitas realidades, muitos povos, muitas culturas, muitas religiões, muitas crenças, muito tipo de pessoas, continentes diferentes, países diferentes. Então é difícil você querer julgar outra pessoa quando você vive numa realidade muito limitada. E se você não está disposto a abrir a tua mente, você vai viver nessa vida julgando todo mundo, achando que o que você vive é o melhor do que os outros, mas não. Você só vive uma realidade limitada, que para você a vida é aquilo, mas não, a vida é muito mais do que aquilo. E às vezes para a gente enxergar certas coisas, a gente tem que sair da nossa realidade, da nossa bolha, às vezes do nosso país, das pessoas com quem a gente convive, dos nossos familiares. E eu tive que passar por tudo isso. E hoje eu consigo ver um mundo de outras formas, sabe? Um mundo que é capaz de ter mudanças sim,
Mas para começar a mudar, a gente tem que começar a mudar por nós mesmos, sabe? Uma frase que eu gosto muito, que eu já ouvi, é que a gente tem que primeiro mudar a nossa realidade, o lugar onde a gente vive, para depois a gente querer mudar os outros e as outras realidades, sabe? Para a gente querer mudar e fazer alguma coisa, primeiro a gente tem que começar por nós. Porque se a gente não começar por nós, como que tu vai poder ajudar o outro, fazer para o outro, se tu não está bem internamente? Se tu estás ali com crença limitada, achando que tu é melhor do que o outro, porque tu segue uma religião ou outra, mas não. Tudo que você pensa sobre que você é o melhor, que você é isso só demonstra como você é limitado, limitado intelectualmente, limitado em relação à espiritualidade, a Deus, porque Deus não foi assim quando ele se fez carne. Deus foi amor, Deus fazia caridade, Deus não julgava, Deus aceitava todo mundo, né? Nosso Jesus Cristo. Então Jesus andava com os pobres, com quem realmente precisava, com quem estava doente, com a prostituta, sabe, com o deficiente físico. Deus andava com todo mundo. Deus sempre ajudou quem realmente precisava e queria. Porque não adianta também, às vezes, a gente querer ajudar os outros se a pessoa não está disposta a ser ajudada. Uma frase que eu falo e que eu vou levar, né, para a vida, até para quando eu abrir a igreja, é o seguinte: eu vou ajudar quem quer ser ajudado. Quem não quer, não vou perder meu tempo. Porque às vezes tu perde tempo com uma pessoa que não quer ser ajudada, perde um tempo ali que tu poderia estar usando esse tempo para ajudar quem realmente quer ser ajudado, para quem quer se transformar, para quem quer fazer a diferença, para quem quer fazer a caridade, para quem quer seguir a Cristo, para quem quer ser liberto de espíritos trevosos, de vícios, sabe? E às vezes as pessoas estão precisando de ajuda e tu não está ajudando porque tu está desperdiçando o teu tempo com quem não quer ser ajudado, sabe? Então, seguir Cristo é difícil. Estou sendo provado desde que eu cheguei aqui nos Estados Unidos, vai fazer 4 anos, coisas horríveis aconteceram comigo, mas Deus tá me provando porque Ele quer saber como que eu lido em todas essas situações. A partir do momento que Ele te prova com uma situação e Ele vê que o que tu fez, a tua atitude, como tu lidou com aquilo, te transformou e tu agiu com maturidade, você não vai precisar mais passar por aquilo, porque essa aprovação já foi feita. Ele te provou e você passou. Então, certas coisas que eu passei, não passarei mais, porque Deus viu como eu lidei com todas aquelas situações. Deus me provou e Ele viu que ali eu estou preparado, porque para trabalhar para Ele, tu tem que estar aquebrantado. Você tem que largar o velho homem e nascer para Cristo. E esse nascimento para Cristo é muito difícil. Tem dia que, não vou falar em desistir, mas tem dia assim que eu falo para Deus: meu Deus, por que tanta aprovação? Por que eu tenho que passar por tudo isso? Sabe, a única coisa que eu queria é ter uma vida tranquila, é casar, ter meus filhos, construir uma família, viver no meu canto sossegado, sabe? Não quero estar incomodando ninguém, só quero viver minha vida em paz. Era só isso que eu quis. E é isso que eu sempre procurei a vida toda e até hoje eu não tive. Não tive nada disso. Sempre tive relações conturbadas, principalmente familiares, relacionamento conjugal. Então nunca foi do jeito que eu queria. Por quê? Porque se Deus me desse o que eu queria, tipo, até um tempo atrás, eu não estaria hoje aqui. Não estaria aqui abrindo mão do velho homem para seguir a Cristo. Não iria abrir a igreja que Ele pediu para Ele, porque essa igreja que eu abrirei, a Jesus Cura, não é para mim. A igreja não é minha, é do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso que eu vou fazer é por Ele, não é por mim. O que Ele deu para mim é o meu projeto social para pessoas autistas, de
pessoas carentes, né? Pessoas que não têm condições financeiras. Então, são pessoas que serão ajudadas por mim, até por eu ser autista, ter lugar de fala, saber como ajudá-los. Então, esse vai ser meu projeto de vida. Esse eu poderia falar, esse é meu projeto. Mas a igreja não é minha. A igreja é do nosso Senhor. Então, tudo o que eu farei é para Ele. Ele me guiará. Então, vai me dar o direcionamento do que Ele quer. Nada que eu fizer vai ser sobre o que eu quero. Vai ser sobre o que Ele quer. Então, para eu fazer o que Ele quer, eu tive que morrer. Estou nascendo um novo homem. Faz pouco tempo que eu estou no caminho de Cristo, eu me converti no Natal, vai fazer 2 meses, é pouco tempo. Nossa, comecei agora. Tem gente que está aí há muito tempo, sabe? Seguindo o caminho dele e ainda não está pronto para fazer o que ele quer. Imagina eu, que estou há 2 meses só no caminho de Cristo, mas eu já venho sendo provado há muito tempo, antes mesmo de eu saber que eu seria dele, né? Porque quando você é de Cristo, Ele vai te buscar, não importa onde você esteja. Se você estiver nas drogas, se você estiver no tráfico, se você estiver na prostituição, se você estiver em outra religião, se você estiver praticando o mal, Ele vai te buscar. Não importa como você esteja. Ele vai atrás de você. E se você for dele, pode ter certeza. Ele vai te buscar, Ele vai te curar e vai te libertar. Quando você passar por todo esse processo, você estará pronto. Porém, esse processo não é fácil. Muitos escolhidos por Deus acabam desistindo no caminho desse processo, porque não é fácil. É muito árduo. Pessoas que estavam contigo, que tu achou que talvez seria para uma vida toda, ele acaba tirando da tua vida. No momento, tu acaba não entendendo o porquê que ele fez isso. Mas lá na frente tu vai ver que aquilo que ele fez foi preciso, porque Deus vê coisas que a gente não vê, Deus escuta coisas que a gente não escuta. E por isso que ele tira certas pessoas da nossa vida, porque ele sabe que aquela pessoa é prejudicial à sua vida, vai te fazer o mal, pode te tirar do teu caminho a Cristo. Então por isso que certas coisas acontecem. A gente não entende no momento, a gente sofre, a gente questiona, meu Deus, por que de tudo isso? Só que a gente não entende, né? Que ele vê à frente. Ele sabe quem é cada um de nós. Não adianta a gente mentir, dizer que eu sou isso, que eu sou aquilo, que tu não vai fazer isso, que tu não vai fazer aquilo, porque Deus sabe de tudo. Deus nos deu a vida, Deus sabe o nosso destino. Então Deus sabe com cada coisa que vai acontecer com cada um de nós. Então não adianta a gente mentir para nós mesmos, porque para Deus não tem como. E muita gente não entende porque certas coisas acontecem com ela. Muita gente questiona, tá, mas eu faço tudo certo, sou uma boa pessoa, faço caridade, faço isso, faço aquilo. Mas daí eu te pergunto, é de coração? Porque se não for, para Deus não serve. Porque se não é de coração, é por vaidade, é para você mesmo. Porque você está querendo validação, você está querendo ser visto, você está querendo que as pessoas te vejam como uma pessoa boa e você não é. Teu coração não é puro, o que você faz não é com boa vontade, então para Deus não serve. Você pode enganar o ser humano, as pessoas podem achar que tu é uma pessoa boa, mas Deus sabe que tu não é. E tudo que a gente faz aqui tem consequência. Muita gente vai para o inferno uma vida inteira fazendo caridade, uma vida toda dentro da igreja e acaba indo para o inferno. E chega no inferno e não entende por que está lá. Mas é por causa disso. A vida que tu teve aqui na Terra não foi uma vida honesta, não foi uma vida que tu fez querendo fazer, porque Deus vê tudo. E se tu não faz o que Deus acha que é o certo, o teu destino é o inferno, infelizmente. Sabe? E quando tu chegar lá, tu vai se questionar. Mas quando tu se questionar,
Deus vai te lembrar na tua mente o porquê que tu está lá. E vai vir tudo na tua mente. Todas as coisas que tu fez aqui na terra, as boas e as ruins. Mas como teu coração não era bom, provavelmente vai aparecer só coisas ruins. E é nisso que as pessoas não se atentam. Porque tem um monte de cristão aí que se acha melhor do que todo mundo, quer ser comparado a Deus, vai para a igreja para ficar julgando o outro, porque se acha superior, mas você e nem eu é superior a ninguém. Somos pecadores como qualquer outra pessoa, sabe? Então, quem pode dizer se você é uma boa pessoa ou não é Cristo. É só Ele que pode te dizer, porque Ele é o caminho, Ele é a salvação, Ele que nos cura, Ele que nos liberta, não é você. Você não liberta ninguém, você não cura ninguém. Você é só um intermediário. Você é uma pessoa que está ali fazendo a intermediação da pessoa que precisa de cura a Cristo. Mas quem cura é Cristo, é o Espírito Santo, não é você. Você não liberta ninguém, você não cura ninguém. Quem cura é Cristo, é o Espírito Santo. Então a gente tem que ser mais humilde e parar de achar que somos especiais, que as coisas só vão acontecer se a gente fizer, mas não. Porque se tu fizer e Cristo não estiver ali contigo, nem o Espírito Santo, nada vai acontecer, sabe? Então temos que ter mais humildade. A gente tem que parar de achar que somos especiais, porque eu tenho certo cargo, porque eu tenho dinheiro, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo. Mas tu tem porque alguém permitiu que tu tivesse. E nem sempre é Deus que permite ter as coisas que tu tem. Muitas das vezes é Satanás. E muita gente vende a alma para o diabo. E geralmente quem vende a alma para o diabo são pessoas que estão querendo coisas rápidas. Dinheiro, status, fama. Mas essa venda, esse pacto que tu faz com Satanás, tem um preço. E não é de graça. E ele nunca vai te dizer o que realmente ele vai fazer contigo. Ele vai te dar tudo o que tu quer. Mas ele vai falar assim, eu vou te dar tudo o que tu quer, mas eu vou precisar de ti. E quando eu te chamar, tu vai ter que fazer o que eu quero. Só que ele não te diz o que ele quer. E quando ele te procura para cobrar o que tu deve, aí que está o perigo. Muitas das vezes não, sempre, ele vai pedir para te fazer coisa que tu não quer fazer. E tu vai ter que fazer. Porque se tu não fazer, ele vai te destruir. E ele destrói mesmo. E se tu morrer, tu sabe para onde tua alma vai, né? Porque tu já vendeu tua alma para Satanás. Sabe? Então a gente tem que pensar muito bem o que a gente faz, os pactos que pessoas fazem para ter certo tipo de regalias, de certos tipos de coisa, porque isso não tem volta. Sabe? Dali é só o pior que tu pode esperar. Não adianta tu fazer o mal achando que tu vai receber o bem, não vai mesmo. Tu colhe o que tu planta. Se tu plantar coisas boas, você colherá coisas boas. Se tu plantar coisas ruins, você vai colher coisas ruins. Não tem como. Não tem como tu querer plantar maçã e querer que nasça laranja. Não vai, querido. Pede maçã, não dá laranja. Pede maçã, dá maçã. Entendeu? Então, tu vai colher o que tu planta. Se tu estás plantando coisas boas, tu pode ter certeza, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, coisas boas virão. Agora, se tu planta o mal, infelizmente, coisas ruins vai vir de volta. E geralmente vem pior, vem mais forte. Sabe, Jesus vai dar o que tu precisa. E nem sempre o que tu precisa é o que tu quer. Mas Jesus vai te dar sabendo que ainda vai te levar para a luz. Mas o inferno vai te dar o que tu quer e vai te cobrar o que tu não quer dar, que é a tua alma. Tu quer ir para o inferno? Tu
quer dar tua alma para Satanás, tu pode até falar, eu quero, mas tu não quer, querido. Quando tu chegar lá e descobrir o que está lá te esperando, tu vai se arrepender. E às vezes, esse arrependimento custa caro. Tu pode chegar lá e se arrepender, mas isso não significa que tu já vai ser salvo e já levado direto aos céus, não. Tu vai ter que passar por um processo. Porque tudo que a gente faz tem consequências. E essa consequência, ela é cara. E nem todo mundo está disposto a passar por isso. Muitas coisas que a gente faz aqui na Terra, às vezes a gente acaba pagando aqui mesmo. Né? Tem gente que fica falando, só vai pagar quando vai para o inferno. Não, querido. Às vezes o teu inferno começa aqui. Começa aqui e termina lá. E esse processo é árduo. Então Jesus Ele pede, eu também peço para que você pense bem na sua vida, nas coisas que você está fazendo, se realmente o que você diz que faz é de coração. Se você não está com Cristo, eu te convido a conhecê-lo. Não significa que, vou conhecer Cristo, eu tenho que ser cristão. Não é isso que Ele está te falando, não é isso que Ele quer. Ele quer que tu conheça Ele, e após tu conhecê-lo, você tem o direito, você tem o livre-arbítrio de escolher se quer ficar com Ele ou não. Mas eu te garanto que estar com Ele e escolhê-lo é a melhor opção, sabe? Eu passei na pele, por isso estou passando ainda. E eu posso te afirmar, é a melhor opção, não tem outra. Ele que vai te levar à luz. Se você crê em Deus, em Jesus, não precisa acreditar em Jesus Cristo. Tem muita gente que acredita em Deus, mas não acredita em Jesus Cristo, não acredita em Espírito Santo, mas acredita em Deus. Tem muita religião que acredita em Deus. E eu sei disso. Eu estava numa religião que acreditava em Deus, mas acreditava em outras coisas também, sabe? Nem todo mundo que está em outras religiões faz o mal, não crê em Deus, não é sobre isso. Só não acredita nos teus dogmas, os dogmas da religião cristã, mas acredita em Deus sim. Tem muita gente que acredita, tem muita gente de boa índole em outras religiões, até porque o cristianismo, quem fez foi o ser humano. Antes de nascer o cristianismo, já existiam outros povos, outras religiões, sabe? Toda religião acredita num Deus superior, sabe? Então toda religião tem algo em comum. É o Deus Supremo, Deus. Tudo é Deus. Só que cada religião, Deus se chama de uma forma, sabe? Então para nós cristãos é Deus, é Jesus Cristo. Na Umbanda é Oxalá, é Zambi. No budismo pode ser Buda, mesmo que não seja um Deus, mas é o que eles acreditam que seja um Deus supremo, sabe? Então cada religião tem um Deus, tem um ser supremo, e tudo isso é Deus, só com outro nome, sabe? Mas no fundo todo mundo está ali vibrando e acreditando num ser maior, que é Deus, sabe? Então, Deus é Deus em qualquer lugar. Independe do país, da religião, Deus vai estar lá, sabe? Então, talvez Cristo não esteja lá, mas Deus tá em todo lugar. Só que Deus é assim. Ele se mostra pra gente do jeito que a gente às vezes acredita ou da forma que Ele quer que se mostrar. Mas Deus é Deus, Deus está lá. Deus está lá. Deus pode tudo, sabe? Então, como eu sou cristão, é óbvio que eu vou falar de Cristo, sim, porque Ele é meu Salvador. Mas existem outros salvadores que levam a Deus. A gente só precisa estar disposto a acreditar que a vida só não se resume a isso, que nós não somos os escolhidos da terra, que só nós vamos para o céu, que só nós fazemos o bem, que só nós estamos salvos. Não, tem muita gente salva em outros lugares, só que cada um tem um despertar, cada um tem uma crença, cada um tem uma religião,
mas Deus está em todo lugar. E se Deus quer que alguém vá para o reino dele, ele vai te buscar, como aconteceu comigo. Ele foi na Umbanda, me buscou. Apesar de eu sempre ter acreditado em Deus, em Jesus Cristo, mas não era a minha religião, né? Cristã. Não era o que ele queria que eu seguisse. E ele foi lá e me buscou, e hoje eu estou aqui, dando meu depoimento, tentando fazer o meu melhor. É tudo muito recente na minha vida, mas estou aqui disposto, de coração aberto, sendo provado todos os dias, até chegar a minha hora. E eu sei que vai chegar. Eu sei que Deus tem coisas boas separado para mim, mas eu preciso passar pelos processos. E esse que é a parte difícil, é o processo. O processo às vezes pode durar anos. Anos sendo provado, anos tu sendo sofrendo, anos tu tendo que se renunciar a muita coisa. E isso que é o difícil. Essa provação é muito difícil. Não é fácil mesmo. Só quem foi escolhido por Deus e tem uma missão para Ele, sabe o que a gente passa. Todos que seguem a Cristo serão provados, mas só aqueles que têm missão com Ele serão mais provados. Porque para trabalhar para Ele, como Ele me convidou para trabalhar para Ele, tu tem que estar do jeito que Ele quer. E esse processo demora muito. Esse processo tem dia que tu acorda assim, meu Deus, Senhor, quando eu achei que as coisas iam melhorar, vem outra coisa mais forte ainda e te derruba. Tu já estava criando ali uma armadura que tu achava que tu já estava pronto, que tu já tinha passado por tudo, e não, vem sempre uma coisa pior, que a gente não espera, não está preparado, mas é nesses momentos que Deus te prova. É difícil, mas Ele está contigo. Tu só precisa se apegar a Ele, ter intimidade, rezar, falar com Ele mesmo, sabe? Não precisa ficar ali rezando rezas prontas. Rezar para mim é conversar com Deus. Eu não sei nem rezar muita coisa, sei só o Pai Nosso, vou ser bem sério, mas a minha reza com Ele é falar. Fala em voz alta. Fala, meu Senhor, estou aqui hoje querendo falar com o Senhor, preciso da ajuda do Senhor, me dê um direcionamento, explica a tua situação. Ele precisa que tu fale. Ele sabe o que tu quer, mas se tu não falar e não pedir, ele não vai fazer, ele não pode fazer muito. Nós temos o livre-arbítrio. Então você tem que falar, você tem que questionar, você que tem que pedir, você tem que pedir um direcionamento. Você pede que ele te dá, ele te responde. Tudo que eu peço, ele me responde. O prazo que eu dou, 7 dias. Fala com Deus, tu pode ter certeza. Em 7 dias ele vai te responder. Como ele pode te responder? Às vezes num sonho, às vezes numa fala de alguma pessoa, às vezes assistindo um vídeo cristão, muitas vezes ele me respondeu assim. Às vezes tu indo na rua, tu vendo uma situação, aquela situação te toca e te responde o que tu queria saber. Às vezes, lavando uma louça, ele me responde muito eu lavando uma louça, tomando um banho. Às vezes usando vaso sanitário, ele fala comigo, me responde. Sabe? E Deus responde no silêncio. Quando ele mais responde é quando a gente está em silêncio, quando a gente está com a cabeça calma, tranquila. É ali que ele responde. Deus trabalha no silêncio, ele não trabalha no caos. Ele pode até trabalhar sim, te responder no caos, mas vai ser muito mais difícil. Porque no caos, no barulho, você não vai conseguir perceber que é Deus que está falando contigo. Por isso tem que estar calmo, tem que estar no silêncio, é ali que ele vai responder. Às vezes, lendo uma Bíblia, ele pode falar com você. Às vezes, até com um animal, ele te responde, você que tem um animal de estimação. Às vezes, uma situação ali, um momento íntimo com o teu animal, fazendo um carinho. Sabe, ele pode te responder ali. Então, Deus, ele usa de várias formas para falar com a gente. A gente só precisa prestar atenção. E nem sempre a gente percebe, sabe, quando ele está falando com a gente.
Mas se tu pedir, tu pode ter certeza. Nem sempre ele vai te responder em 7 dias, como ele geralmente responde comigo. Porque dependendo da situação, precisa de mais um tempo para você ser respondido. Pode demorar, mas quando acontecer, tu vai perceber que é Deus falando contigo e te dando a resposta que tu queria, sabe? Então tudo precisa de tempo. Aqui a gente precisa de tempo para tudo, na espiritualidade também. Porque para a gente alcançar certas coisas, a gente precisa estar preparado, sabe? Para a gente conseguir, para Deus abrir certas portas, a gente precisa perdoar, principalmente perdoar. E eu só consegui perceber isso a partir do momento que eu perdoei. Porque se tu não perdoa, teu coração está impuro, está com ódio, está com mágoa. Então certas coisas tu não vai conseguir alcançar, mesmo que tu peça, que tu reze, que tu vai para a igreja, mas tu não vai alcançar. Teu coração não está puro, tu não perdoou. Então só a partir do momento que tu perdoa, certos tipos de portas se abrem. E geralmente quando tu perdoa são portas muito, vamos dizer assim, muito grandiosas que tu consegue acessar. Porque Deus não vai permitir que tu cesse certas coisas grandiosas se tu não está pronto, se tu não é capaz de perdoar, se tu é uma pessoa rancorosa, cheio de mágoa, não vai mesmo. Tu vai abrir, tu vai acessar certas coisas, coisas rasas, mas se tu quiser acessar coisas profundas, tu tem que perdoar, sabe? Então Deus está nos provando o tempo todo. E é difícil, não vou dizer que é fácil, porque não é. Só quem já foi provado e está sendo provado sabe como é difícil, sabe do que eu estou falando. Mas para te ser provado, tu tem que estar disposto a querer isso. Tu tem que procurar Jesus. A partir do momento que tu procura Jesus e tu entrega o teu coração a Ele, é onde tudo começa a mudar. E eu sou prova viva disso. A mudança só começa quando a gente está disposto a querer mudar, a querer ser curado. A gente vem, né, principalmente nós aí no Brasil, a gente vem com muitos traumas de infância, muita coisa que a gente tem que vivenciar, muita coisa que a gente naturaliza, que não são coisas boas nem normais. Hoje eu consigo ter esse discernimento, sabe? Muitas atrocidades a gente normaliza, sabe? Mas Deus não quer que a gente normalize certas coisas. Deus quer que a gente tenha o discernimento para a gente mudar isso. E a mudança começa com nós, internamente. Então, é isso. Jesus quer isso. Jesus fala para a gente não desistir. É só uma aprovação. Que agora tu não pode entender o porquê de tudo isso, mas lá na frente tu vai entender e tu vai agradecer. Tu pode ter certeza, confie nele. Confie porque o melhor virá a você. Sabe? Então ele é a única fonte de salvação para os cristãos. Não vou falar de outras religiões porque muita gente nem conhece Cristo. Tem religião, país que nunca ouviu falar de Cristo. Então como a gente vai julgar alguém que nunca ouviu falar, que não conhece Cristo? A gente tem que julgar, não temos o direito de julgar, mas se for julgar alguém, julga quem é cristão. Porque se tu é cristão e tu não segue as diretrizes que o nosso Senhor Jesus quer, você não está fazendo a coisa certa. Então o cristão tem que julgar cristão, não tem que julgar quem é de outra religião ou quem não pensa igual a você. Até porque tu não sabe o que outra pessoa vive, no que ela crê. Porque quem é cristão geralmente é limitado, vamos dizer, intelectualmente, só ao que é cristão. Não procura conhecimento de outras coisas, outras realidades. Vive só nesse mundinho, sabe? Então, às vezes, a gente precisa abrir a mente, conhecer coisas diferentes. E tu tem que ter discernimento se aquilo é ou não bom para você. É você que tem que ter esse discernimento. Porque a salvação é individual. Não é o que outra pessoa fala para ti.
Você tem que ver e você tirar as suas próprias conclusões, sabe? Para depois você falar assim, não, isso realmente não é para mim, isso realmente não é uma coisa cristã, isso realmente não é o que Cristo pregou, o que o Cristo quer para nós, para minha vida, sabe? Então, diante de tudo isso, não vou ficar aqui falando mais do mesmo. A única coisa que eu tenho para falar é que Jesus é o caminho, Jesus é a salvação. Você que está em casa aí, passando por um momento difícil, você que está passando por uma depressão, que tem pensamentos de tirar a própria vida, Jesus Cristo pede, e eu falo, também já passei por isso, já tive esses pensamentos. Não faça, meu filho. Não faça, que tem uma luz no fim do túnel. É só o momento que você está passando, mas tudo passa. Só que passar por isso não é fácil, isso é muito árduo, é difícil. Nem sempre a gente tem força, mas a gente tem que acreditar em Jesus Cristo, em Deus, porque Ele pode nos ajudar. E se você seguir a Cristo, Ele não vai permitir que nada de ruim aconteça a você. Ele vai tirar esses pensamentos negativos da tua cabeça, sabe? Você que também está passando por um problema de saúde, está hospitalizado, está numa cama de hospital, está em casa mesmo, sabe? Acamado, passando por uma situação difícil, pedindo a cura do nosso Senhor. Se estiver no teu caminho ser curado, você vai ser curado. Mas se não for, porque todo mundo tem a sua hora de partir. E às vezes a gente tem uma doença que a gente quer cura e não vai vir por quê? Porque é ela que vai te levar ao nosso Senhor. Porque chegou a tua hora. E Ele não vai poder te salvar. Mas Ele pode te ajudar. Pode te ajudar que tu passe por isso de uma forma mais tranquila. Que Ele possa te levar para a luz quando a tua hora chegar do desencarne. Porque às vezes a gente está passando por algo porque é a hora da nossa partida e a gente não entende isso. A morte nos assusta, ninguém quer morrer, principalmente quem morre cedo. É triste, mas é só o funcionamento do mundo, sabe? Todo mundo tem hora para chegar e todo mundo tem hora para partir. Mas tenha certeza, se for para você ser curado, você vai ser curado. E se não for para ser curado, você vai ser ajudado. Então, Cristo peça para você, não desista. E se for sua hora, não fique resistindo. Se entregue a Deus. Ele vai te levar, Ele vai te levar ao nosso Senhor, Ele vai te levar à luz, sabe? Então, é isso que eu tenho para falar para vocês hoje. Dizer que ainda dá tempo de a gente fazer uma mudança, sabe? Mesmo se não der, pode ter certeza. É a tua hora e Deus vai vir te buscar. Confie nele, tá bem? Então, diante de tudo isso, eu quero rezar um Pai Nosso, tá? Para que essa reza chegue a muitas pessoas, que essa reza possa tocar o coração dela, que com essa reza ela possa ser ajudada da forma que a pessoa necessitar e precisar, tá bom? Então vamos rezar comigo um Pai Nosso. Então quero rezar em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, um Pai Nosso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então quero pedir para você, né, irmão e irmã, que for ver esse vídeo, que compartilhe esse vídeo para que outras pessoas possam ter um pouco da palavra do nosso Senhor, que você possa compartilhar, curtir, para que o YouTube entenda que esse é um conteúdo relevante, entregue para mais pessoas, tá? Então, diante de tudo isso, eu quero desejar a vocês que tenham um bom final de semana, que a gente possa fazer uma semana muito, muito boa, sabe? De muita prosperidade, de muitas bênçãos,
tá? E a gente se vê na próxima semana, no próximo sábado, às 4 horas da tarde. Então, quero desejar tudo de bom a você, irmão e irmã. Muito obrigado.